E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Kale Prime, pra quem não me conhece. E nessa série de vídeos que a gente faz aqui, eu coloco uma gameplay pra vocês assistirem enquanto a gente conversa das coisas da vida, livros, ícones da cultura pop, etc. A gente vai se encontrar ainda nesse quadro. E hoje eu queria discorrer com vocês um dos diálogos novamente aí de Sócrates. A gente tá falando de Sócrates, provavelmente vai ser uma boa série de Sócrates aí. Se não for esse, é um dos mais influentes livros de Platão que escreveu, talvez junto com a República, a Apologia de Sócrates. Talvez seja um dos livros mais emblemáticos. Porque é basicamente um julgamento. Então a gente tem esses julgamentos famosos que acabam aparecendo nas redes sociais, nos jornais, de personalidades, de famosos. Talvez esse possa ser considerado um dos primeiros julgamentos que teve uma atenção midiática nesse sentido, até o ponto de ter um livro. Lembrando, gente, a gente tá falando de Atenas aí, né? Uma Atenas do século V a.C., bombando, super cosmopolita, com pessoas indo e vindo, com comerciantes. Então era um ambiente onde era uma das cidades mais influentes. E esse julgamento ocorre depois da Guerra Peloponeso. Tá? Então, entre Esparta e Atenas acaba perdendo essa guerra, esse julgamento acontece após isso daí. Então, a gente já tem uma Atenas que talvez não seja uma Atenas original no sentido de... Talvez seja uma Atenas machucada, uma Atenas que esteja decadente em alguns aspectos. Ela perdeu talvez a batalha e ela acabou sendo influenciada com outras pessoas, outros líderes dentro da cidade, de fora, acabavam dando, sei lá, momentos de crise. Então, talvez assim, embora Atenas ainda fosse pungente nesse sentido, ela estava machucada. Então a gente pode perceber que esse era o espectro de Atenas. As pessoas talvez desconfiadas, líderes não tão bons líderes assim. E Sócrates começa nesse julgamento falando assim: galera, antes de qualquer coisa, vocês precisam entender que eu não sou um grande locutor que fala horas e horas. Eu tô aqui do meu modo, como eu sempre falo, mas eu posso garantir que eu vou trazer a verdade pra vocês. E são duas acusações de Sócrates. A primeira é que ele tá corrompendo a juventude, e a outra é que ele desacredita nos deuses da cidade, como se fosse uma espécie de um ateísmo. E eu acho que a gente pode pensar que como que uns filósofos mais influentes da história da civilização ocidental pôde ser condenado numa cidade que era principais onde a filosofia floresceu, que não era uma Atenas igual, era uma Atenas realmente decadente. E essa Atenas decadente, ela acaba julgando essas pessoas de destaque, ou que acabam questionando muito, ou que acabam confrontando discursos, né? Ou até mesmo situações em busca da verdade. Então é isso que Sócrates se propõe nesse diálogo, na defesa dele. Eu recomendo que vocês leiam. A ideia não é a gente entrar em todos os detalhes aqui, mas a gente questionar esses aspectos do livro que traz. E eu gosto sempre de fazer uma pergunta pro nosso dia a dia. Qual aspecto hoje da nossa sociedade, principalmente Brasil, que revelam essa Atenas decadente, onde a gente vê que péssimas decisões são feitas, onde a glória de Atenas, a glória daquilo que um dia foi bom, está se perdendo, onde essas pessoas más, essas pessoas sofistas estão ganhando destaque, aquelas pessoas que buscam a verdade acabam sendo condenadas, e revela na nossa sociedade atual essa Atenas decadente. Eu tenho as minhas teorias. Para mim, tanto tem a questão simbólica de uma Atenas decadente, quanto existe a para mim, uma Atenas decadente física. Então, hoje, no Brasil, a gente vê isso. E ele começa, né, falando assim sobre... Principalmente, ele começa, então, a se defender. Só que um ponto importante. Sócrates fala assim: olha, eu consigo me defender dessas acusações que estão mais perto de mim. O problema são acusações que eu não chego ao meu ouvido, ou que tem acusadores de nomes invisíveis. Essas são as piores, né? Não são visíveis para mim. Então, eu vou me defender dessas. Eu tenho ciência, mas pior são essas que eu não tenho ciência do que tá acontecendo. Então, uma primeira lá que ele acaba... Tem esse tal de Meletos aí. Ele acusa Sócrates de corromper a juventude. Sócrates acaba argumentando lá uma série de perguntas, falando assim que não faria muito sentido ele corromper a juventude deliberadamente, pois isso ele estaria prejudicando, né, indiretamente. Então, se ele corrompeu a juventude, foi por ignorância dele. O tratamento que ele merecia não seria essa condenação, mas seria a instrução. Vocês podem ver no decorrer desse livro que ele utiliza uma série de argumentos que mostram o quão inconsistente é essa acusação.
tá? Recomendo que vocês leiam. E também outro ponto que ele é acusado é do ateísmo, ou seja, ele não acredita nos deuses da cidade, ele acredita em outras divindades. Daí, primeiro, como ele não acredita nos deuses da cidade, sendo que ele acredita em divindades, como ele pode ser acusado de ateísmo? Ele crê, mas pelo fato dele não crer nos deuses da cidade, ele vai ser considerado ateísta? Os deuses que a cidade oferece, essa cultura que Atenas está vivendo, deuses bons nesse sentido, talvez, são deuses que elevam o espírito, buscam a verdade, ou são deleites dos homens nessa Atenas decadente? Talvez o fato de ele trazer esses deuses vão contra a visão dessa Atenas decaída pós-guerra. Pode ser que muitas pessoas não tenham gostado. E no decorrer tem alguns pontos interessantes nesse livro. Então a gente pode comentar o caso da missão divina. Tem um caso interessante, ele abre o discurso ali. Eu fico imaginando esse discurso com Sócrates trazendo alguns argumentos, e eu acho que uma galera de fundo, sabe? Falando, oh, meu Deus, olha ele. E eu provavelmente devia ter uma torcida, tanto do contra o pró-Sócrates. Eu acho que nessa assembleia, dependendo da fala que ele trazia ali, eu acho que provavelmente daria bastante reações. E uma das que trouxeram bastante reação, que eu imagino, é quando ele diz assim, a missão dele não é porque ele quer ser filósofo, mas é porque o deus Apolo escolheu ele. Por que disso, né? Eu imagino ele lançando essa pergunta e toda a assembleia ficando alvoroçada, daí ele vai contar a história. Olha, gente, não sou eu que tô trazendo aqui, eu tenho outras testemunhas pra mim aqui. Quando o meu amigo tava em Delfos, que era um lugar onde tinha oráculo, ele questionou o oráculo. Quem que é a pessoa mais sábia desse universo? Esse mundo, o oráculo, né, chapadão lá, falou que era Sócrates. E ele acabou ouvindo essa notícia com uma certa descrédito, talvez, não acreditando, ou até mesmo se perguntando o que o Deus, né, queria falar com isso. Será que ele estava fazendo uma pegadinha em Sócrates? O que ele queria? Em toda a carreira de Sócrates, ele acaba percebendo isso, que seria que ele tem a noção do tamanho da sua ignorância. Então ele percorria pela Grécia inteira, encontrando grandes homens que se diziam grandes, falavam que possuíam conhecimento, mas no momento de Sócrates fazer perguntas, acabava que eram inconsistentes as afirmações, aquilo que as pessoas pregavam ou acreditavam. Então ele falava isso, gente, eu só devo ser mais inteligente que todos aqui, porque eu sei o tamanho da minha ignorância. E por isso ele sentia que ele tinha um papel divino ao questionar as pessoas. Ele queria que as pessoas buscassem a verdade e o autoconhecimento para serem melhores. Então ele desafiava as pessoas, né? Não no sentido para ridicularizar, mas no sentido para que eles encontrassem a verdade. E a gente percebe em todo esse discurso realmente o método socrático. Então seria dialogar com as pessoas, ver o que elas têm para oferecer e conseguir trabalhar com aquelas informações fazendo questionamento. Tem até um livro que ele comenta, Téteto, nem sei se pronuncia assim, que ele se sentia às vezes como se fosse um parteiro de ideias, parteiro de homens. Via esses homens às vezes com dores de partos de ideias e como parteiro ele ajudaria a fazer uma ideia nascer. Então ele se sentia dessa forma, né? O questionamento dele visavam isso. Continuando o livro, um diálogo interessantíssimo, realmente com essas respostas, tá? Que ele traz sobre a juventude. Recomendo muito vocês lerem, principalmente dessas questões da juventude, que ele vai trazer argumentos interessantíssimos, que realmente põem em choque o argumento dos acusadores dele. Tem até uns casos relacionados a cavalos, é até engraçado se for pensar, né? Mas eu vou deixar pra vocês lerem lá pra eu não contar tudo aqui pra vocês. Ele é condenado. Sim, eu acho que não é um spoiler a gente falar de um livro de mais de 2000 anos de idade. Ele é condenado. E eu acho que aqui é um dos momentos que eu até anotei no meu livro, que tem umas partes que você gosta, você vai anotar, se você for ler. Você vai rascunhar, você vai colocar de status de Instagram, etc. Porque são frases de força, assim. Então eu acho que o primeiro, assim, que ele argumenta, no caso, quando ele for condenado, assim, pra pegar nele é como os homens são insensatos, são falta de lógica, às vezes. Porque, assim, quando ele é condenado à morte, e fala assim, gente, é uma sensatez você acreditar que a morte talvez seja ruim, porque ninguém sabe o que acontece da morte. Quem disse que a morte, nesse caso, seria algo ruim? Não temos certeza disso, e os homens são tão convictos que a morte que ele foi condenado é a pior coisa possível. Então ele traz a entender aí essa questão a morte é o fim, de fato. O que a gente tem de prova disso? Que realmente é o fim? Será que não vai ser uma jornada melhor, para um lugar melhor, onde ele vai buscar a verdade? Então ele prefere assim, gente, eu prefiro morrer
do que eu ir contra tudo aquilo que eu acredito, sabe? Eu acho que aquilo que eu tô fazendo é uma missão divina, aquilo que eu apresento é em busca da verdade. Ele comenta que viu vários outros julgamentos, pessoas fazendo tardalhaços na Assembleia, e ele falou que não ia se submeter a isso, porque ele acreditava na sabedoria dos homens de Atenas. Então realmente fica o questionamento aí. Às vezes tem tanta certeza de algumas coisas, mas será que a gente tem certeza mesmo? Ou a gente só tá falando alguma coisa que acredita, assim, com uma sem profundidade? Daí acho que é importante a gente trazer o método socrático para as coisas realmente da nossa vida que a gente acha que tem certeza. Vamos perguntar, vamos tentar encontrar a verdade. Sócrates acreditava nesse sentido. Cara, a gente precisa encontrar a verdade, independente de onde ela esteja, né? Vamos fazer perguntas, vamos olhar a natureza, vamos olhar as coisas que nos cercam para tentar encontrar essa verdade, essa coisa que nos direciona, aquilo que é a essência das coisas, né? Ele traz bastante isso nesse diálogo da questão de você buscar a verdade. Então, ele termina, né? Ele faz assim, ele apela aos jurados também, né? Sobre as suas integridades e virtudes, e finaliza assim o livro. Tem umas frases interessantes que eu achei lá. Eu acho que a questão da morte é uma parte que eu sublinhei. Como que a gente tem essa convicção? A parte que não é bem que só sei que nada sei, né? Mas é uma coisa parecida assim, né? Parafraseando, onde ele comenta essa famosa frase dele nesse livro. Então a gente vai para uns questionamentos, tá? Eu acho que, de novo, é um diálogo e um julgamento muito famoso que foi estudado não, assim, desde muito tempo por vários filósofos, cientistas, professores, sábios que estudaram esse diálogo e encontraram valor nele. É simples, às vezes a gente pode não, primeiro momento, talvez a gente não dê muito valor, mas de novo, esses diálogos nos fazem pensar sobre muitas coisas, sobre muitas convicções que a gente tem. E é isso. Pra não ficar muito longo, espero que tenham entendido. Por favor, comentem aí, se inscrevam no canal, vamos conversar, vamos trocar ideia. Você acha que eu falei alguma besteira? Comenta aí, cara, não tem medo não, vamos melhorar, vamos buscar a verdade. Você acha que eu esqueci de comentar alguma parte? Comenta aí, vamos discutir, beleza? Galera, muito obrigado. Tenha um excelente dia, noite, tarde, madrugada, não sei que horário que você vai ver esse vídeo ou ouvir esse vídeo. E é isso, fechou? Valeu!